E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer mais uma vez para vocês trechos de grandes investidores trazendo informações sobre o mundo dos investimentos. E o próximo investidor que eu vou trazer nesse vídeo é um dos mais queridos e um dos mais visualizados aqui no canal, que é Lírio Parisotto, muito conhecido por ser, além de um grande investidor, também um grande empreendedor da área petroquímica. Ele já começou no comércio normal, no varejo, vendendo fitas VHS, CDs, DVDs no passado, através da Videolar, e hoje ele trabalha no setor da indústria, no setor petroquímico, através da Inova. Ele tem muita experiência no mercado de investimentos, porque já passou por diversos altos e baixos na sua carreira como investidor. Nesse vídeo eu vou trazer um vídeo onde ele faz um resumo de como montar uma carteira, caso você esteja começando a investir e não tenha tanta experiência no assunto. Ele fala como você deve diversificar melhor a sua carteira, lembrando que ele é contra uma super diversificação, uma pulverização. Segundo ele, até entre 10 e 12 empresas já é uma quantidade boa e uma quantidade interessante para se ter bons retornos e também não correr tantos riscos. E nesse trecho ele dá um resumo dos setores que tem que ter em toda a carteira de investimento. Que tipo de empresa tem que estar na carteira de um investidor que pretende ter resultados significativos e também um ganho interessante de dividendos ao longo do tempo, ou seja, uma carteira de dividendos, mas também uma carteira de valorização. E nesse trecho, além de ele trazer exemplos de setores, ele também traz exemplos de empresas para cada um desses setores. E os setores que ele gosta muito são muito parecidos com os setores de Luiz Barsi. A única diferença é que ele também investe em setores como minério de ferro e em commodities. Já o Luiz Barsi prefere ficar um pouco longe das commodities e ter ganhos em empresas do setor elétrico e bancos, por exemplo, o Best, que através do AGF a gente tem acesso, que tem saneamento básico, etc. A diferença da carteira do Barsi para a do Lírio Parisotto não é tanta. A única diferença mesmo é que ele acrescenta esse tipo de empresa de commodities. Ele gosta muito das commodities e eu acho que por ele estar dentro da indústria, ele também tem um conhecimento mais aprofundado de como funciona a indústria e se é o melhor momento de entrar em commodities ou o melhor momento de sair das commodities. Então, enfim, pessoal, nesse trecho ele vai trazer exemplos de empresas. Ele fala muito sobre a importância do setor bancário, ou seja, pelo menos ter entre uma ou duas empresas na carteira em bancos é muito interessante. Segundo ele, o Banco do Brasil, por exemplo, sempre está promocional por ser uma empresa estatal, então sempre vai ser uma das opções mais vantajosas. Existem outras empresas, outros bancos que também estão fora do radar, por exemplo, que também estão sempre baratos. Ah, sim, pessoal, lembrando que nada nesse vídeo também vai se tratar de uma recomendação de compra ou de venda de ativos. É apenas um vídeo de objetivo informativo e educativo. Vocês que devem escolher as suas próprias empresas dentro dos setores que vocês acham mais confiáveis e que vocês têm mais segurança para investir. Eu estou apenas trazendo a opinião do mega investidor baseado na experiência dele e em que tipo de setor faz mais sentido investir. Enfim, ele falou muito bem dos bancos, ele falou que é interessante ter empresas do setor elétrico por serem perenes, ou seja, você tem previsibilidade nos ganhos e uma boa distribuição de dividendos. Lembrando que ele tem uma empresa baratíssima do setor elétrico já faz muito tempo, que é a Celesc. Luiz Alves também tem a Celesc e é uma empresa que a gente sempre percebe que sempre está barata e sempre pagando bons dividendos. Empresas elétricas como um todo são muito interessantes para quem quer ter dividendo. Então você pode ter uma, duas, três empresas do setor elétrico na sua carteira para ter uma previsibilidade nos ganhos com dividendos. Não que vão ser ganhos exorbitantes, mas são ganhos contínuos. Ele também fala do setor de siderurgia, que é um dos setores que ele mais gosta. E segundo ele, praticamente todas as empresas do Brasil que a gente conhece são boas nesse setor.
Basta que as commodities estejam indo bem, eles vão apanhar esses ganhos e sempre vão ter uma boa distribuição de dividendos. É um pouco volátil, tem pessoas que têm medo de entrar nesse setor, mas eu acho que ele tem razão em investir nesse setor, porque a gente percebe que historicamente, se você aproveitar o melhor momento e oportunidade de compra, você pode ter um ganho de dividendos absurdo nesse tipo de setor. Ele também fala do setor de minério de ferro através da Vale. Segundo ele, não pode faltar a Vale na carteira do investidor, já que é uma empresa excelente e com boas perspectivas. Eu acho que a empresa favorita dele sempre foi a Vale e também a Eletrobras, que é do setor elétrico. Geralmente a gente percebe que essas duas empresas sempre estão presentes no portfólio de Lírio Parisotto. Enfim, a gente percebe que são sempre setores muito perenes, com resultados altos. Ele também gosta do setor petroquímico também, porque ele está dentro da Inova, então ele tem um conhecimento um pouco mais aprofundado dessa área petroquímica. Enfim, esses são os principais setores que o Lírio Parisotto enxerga. E ele também investe em empresas de outros setores, ele prefere ficar longe do varejo e de empresas de tecnologia, mas segundo ele é interessante você deixar pelo menos uns 5% do seu portfólio para investir numa empresa de turnaround, uma empresa que possa reverter o jogo e trazer lucros interessantes. Segundo ele, os investidores têm que aproveitar também a vida e gostar de arriscar de vez em quando, desde que de forma consciente. Enfim, pessoal, fiquem com o corte onde ele exemplifica essa carteira tão interessante para todo investidor que está começando e ter segurança e previsibilidade. Fiquem com o corte. A concentração, né? E para quem está começando, tem duas formas de investir em ações. Todo mundo sabe, mas sempre é bom lembrar. Ou compra as ações diretamente, ou então vai através de um fundo que tem a taxa de gestão baixa. Olhe a taxa de gestão, porque essa também é, parafraseando o Barsi, é uma perda certa, né? Comprar 2,20 é um absurdo, acho um absurdo isso. No máximo 0,5% de gestão e 10% de performance, e olha lá, tá certo? Mas quando eu acho que todo mundo gostaria de saber as famosas dicas quentes, né? Em primeiro lugar, que não existe dica quente, né? Existe uma perspectiva de negócios, né? Então, um cara que quisesse começar uma carteira própria, sem ser via um fundo, eu sugiro que ele escolha uma empresa ou duas elétricas, que ele escolha uma empresa na siderurgia, uma na petroquímica, eventualmente no petróleo, uma mineradora. Então, essas empresas, né? Vamos lá, nas elétricas, depois o Barsi pode complementar a informação, mas eu sugiro veementemente uma Transmissão Paulista e uma Taesa, né? Que são privadas. Estatal está aparecendo aí uma boa opção também na Copel, eventualmente na Civil, né? Nas elétricas. Nas siderúrgicas todas são boas, né? Temos aí a Gerdau, temos em Minas, tem a CSN, eu colocaria junto com siderurgia a Vale, que é mineradora, que é derivado, né? Então, escolhe duas aí. Acho que a Vale não poderia ficar fora, não é? Banco, escolhe um banco, um ou dois, eventualmente. Tem bancos bons aí, sabe? Um pouco sempre caros, né? Está sempre meio, sempre meio promocional o preço do Banco do Brasil, mas tem outros bons também. Então vamos lá, siderurgia, mineração, petroquímica, né? Petroquímica tem infelizmente muito poucas empresas, né? Eu colocaria petróleo e petroquímica no mesmo cesto, né? E ali Petrobras é uma empresa importante, tem lá seus probleminhas de gestão, mas como dizia o velho Rockefeller, há mais de 100 anos atrás, continua válido. A melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo. A segunda, bem gerida. A segunda é uma empresa de petróleo mal gerida. Não sei, a Petrobras deve estar no meio dos dois, aí, sabe? Mas lembrando, por exemplo, que o ano passado, se nós colocarmos a Vale e a Petrobras, é uma coisa absurda o monstro que essas empresas são. O ano passado foram distribuídos 280 bilhões de reais, entendeu? Todas as empresas juntas, todo o conjunto de empresas, foi esse o valor que foi distribuído. A Vale e a Petrobras sozinhas distribuíram 160. Então, 60% dos dividendos distribuídos no ano passado foi dessas duas gigantes.
Então, acho dificilmente as pessoas vão errar se entrar nessas empresas. Então, eu citei algumas aí, seguramente o Barsi tem lá a celulose, que é excelente, enfim, o Barsi tem uma carteira. Nós não temos exatamente as mesmas ações, mas o tempo mostra que tem várias maneiras do caminho do céu e muito mais maneiras para o inferno, né? Então, existem sim maneiras de cada qual gerir seus investimentos de forma, não precisa ser exatamente as mesmas empresas, mas no final do dia o que a gente procura são empresas com histórico, com solidez e com para casar e de preferência, né, quando a gente se for, que os nossos descendentes possam continuar